Queridas e queridos, que bom ter vocês aqui em nosso canal para mais uma conversa. Hoje estou aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês, que é um curso bíblico que nós estamos começando em nossa igreja. Nós queremos convidar você para estudar conosco a Bíblia, e o desafio nosso é estudar cada livro da Bíblia. Começaremos com o Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, e serão, nesse primeiro livro, 7 encontros esse ano, sempre no primeiro sábado do mês, às 19h30. E eu quero apresentar hoje aqui a importância da gente fazer um curso desse, porque será que vale a pena você dedicar um sábado por mês, à noite, das 19h30 às 21h30, para fazer um estudo mais objetivo, mais sistemático da Bíblia? E pensando nessas coisas todas, é que eu estou preparando esse vídeo aqui para você, e hoje eu quero apresentar a você uma discussão, um tema sobre a questão do texto escrito. Hoje nós temos a Bíblia em várias mídias, mas eu quero hoje apresentar a importância de termos a Bíblia escrita, e para isso eu vou estar aqui projetando para vocês alguns slides para que nós juntos possamos discutir esse assunto. Eu quero conversar com vocês esse assunto, e para isso eu vou disponibilizar aqui ainda essa mídia. Eu gostaria que você não somente tivesse acompanhando, mas sempre que possível você pode pausar o seu vídeo para ver aquele slide, ver se tem alguma questão que para você tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta. Então, essa é a nossa ideia. Então, a partir desse momento agora, eu vou estar fazendo a projeção desses slides, e aí eu conto com a sua participação, tá bom? Aqui está. Isso é esse o slide. Eu vou colocar aqui no formato leitura para facilitar a vida nossa aqui. Muito bem, está aqui no formato leitura. Deixa eu ver aqui se tem um jeito de tornarmos isso melhor ainda. Só um instantinho aqui. Agora sim. Agora ficou excelente. A minha imagem está à direita do seu vídeo, e aqui os nossos slides. Nós temos na igreja agora o NEBA 9, que é o Núcleo de Estudos Bíblicos Avançados Nova Vida, e a intenção é a gente ter uma turma permanente para estarmos estudando os textos, os livros da Bíblia. E hoje, uma questão que eu quero trazer para vocês é a questão dos textos digitais, né? Eles não estão escritos em um objeto palpável, mas são produzidos nas mídias eletrônicas, não tem existência material, é uma existência virtual, e nós temos os textos bíblicos nos tablets, nos celulares, nos computadores, etc. E a minha pergunta é, será que esse texto digitalizado, ele deve substituir o texto escrito no livro, na Bíblia? Será que o celular um dia vai substituir a Bíblia escrita? Essas perguntas são oportunas porque eu me lembro de um texto na Bíblia, e eu quero colocá-lo aqui para você, antes de mais nada, que diz que trata exatamente dessa questão, quando o escritor João ele é desafiado a escrever. O Senhor diz para ele: olha, o que você vê, você escreve num livro e envia às 7 igrejas. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 10 e 11, está escrito assim. O Senhor diz para João, o apóstolo João: o que você vê aqui, você escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Então, observe que há uma preocupação no sentido de que o texto seja escrito, não somente um registro oral, não somente uma experiência de revelação, mas ali há um cuidado de Deus em recomendar ao apóstolo João que se registrasse de forma escrita aquele texto, né? E hoje nós vivemos sobre um estado de coisas que o leitor ele acaba se tornando mais importante que o texto, ou seja, a mensagem que as pessoas leem, elas passam a ter significado para elas a partir da interpretação da pessoa. A gente chama isso de estética da recepção. E é um quadro extremamente preocupante, porque a gente vive sobre o primado do individualismo, né? Uma certa tirania do indivíduo. Cada um se julga competente para interpretar, para decidir, para achar o que é certo, o que é errado, né? São as narrativas paralelas que a gente fala na sociedade de hoje.
Então, existe um texto interessante que eu estava vendo recentemente, do Unis. Ele diz que esse quadro se tornou somente possível a partir do momento que a modernidade encorajou o indivíduo a assumir uma certa autonomia, né? A modernidade fez com que as liberdades individuais, né, a livre escolha, né, o sujeito se sente dono da sua vida. Claro que, em algum sentido, foi importante, né, resgatar o indivíduo daquele processo de massificação, em que o indivíduo não tinha nenhum tipo de autonomia. Nós sabemos que essa transição foi interessante, especialmente a partir do iluminismo, mas isso ganhou ares de maior gravidade a partir do momento que o indivíduo ele quer interpretar toda a vida, todos os fatos e toda a história a partir de sua experiência pessoal. E a vida não é assim. Nós vivemos dentro de uma comunidade. E isso chegou no contexto do texto bíblico. Há muitas pessoas que querem ler a Bíblia apenas sob o prisma da sua experiência individual. Isso é altamente perigoso, né? E esse movimento da estética da recepção, no final desses slides, tem lá referências para você pesquisar. Esse movimento, um movimento que começou na Alemanha, e o Jaus ele faz uma releitura das obras literárias, das obras artísticas, sendo que, né, no primeiro momento, as obras literárias, as obras artísticas eram vistas apenas como uma obra lá, no seu contexto de produção. Quem produziu aquela obra, em que contexto social da época. Então, se estudava as obras literárias, as obras artísticas nesse contexto, ou seja, uma obra que estava lá no passado e que deveria ser entendida apenas naquele contexto. Ele propõe que essa obra, que esse texto, seja lido com os olhos do leitor contemporâneo. Significa um avanço, significa um perigo, assim, o crescimento da ciência sempre passa por esse caminho. E aí há de se ter o cuidado, porque a estética da recepção faz com que o texto tenha validade somente pelo sentido que o leitor atual dá ao texto. Ou seja, o texto lá, como ele foi produzido, ele já não tem tanto valor, mas sim a interpretação que o leitor faz. E para a Bíblia isso é extremamente perigoso, porque nós temos um texto que é sagrado, que é inspirado por Deus, e que o valor maior dele está em quem o produziu ou quem o inspirou, que é o Espírito Santo, e no contexto para o qual ele foi oferecido aos primeiros leitores. Daí dá para você ter uma ideia do perigo dessa interpretação baseada somente na experiência do leitor, né? Então, eu penso que a gente não deve abrir mão do texto escrito, né? E por que que a gente não deve abrir mão do texto escrito? Eu enumero várias situações, né? As religiões, por exemplo, de tradição oral, nós temos o zoroastrismo na Pérsia, por exemplo, é uma região praticamente morta. É uma religião que foi incorporada por outras, foi sincretizada. As religiões afro-brasileiras também, existe um sincretismo muito grande porque elas não têm um código escrito, né? Não tem um escrito sagrado registrado, é baseado na oralidade. E a oralidade, ela sempre vai admitir o improviso, a adaptação. Imaginemos nós, se a gente não tivesse o texto de Apocalipse escrito com todas as suas metáforas, com todos os seus símbolos, com todas as suas imagens, seria uma loucura. Não haveria nenhum consenso sobre o texto de Apocalipse. Então, o texto escrito, ele não admite substitutivos, porque ele é um registro material que pode ser acessado a qualquer tempo. A minha fala, como essa que eu estou aqui, me dirigindo a vocês, ela é baseado numa conversa, numa informalidade. Mas o texto escrito não, ele está documentado, ele está escrito. Então, essa fala minha aqui, ela pode ser editada, ela pode ser modificada, entendeu? Mas o texto, quando ele é escrito e ganha o caráter de documento, então, o próprio texto de Apocalipse 22, versos 18 e 19, o escritor, ele recomenda, né, que aquele texto não seja modificado. Ele diz assim, texto que está aí estampado na tela agora, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão no livro. E se alguém tirar também, né, Deus vai tirar a parte do livro da vida. Então, observe que há um texto aqui que está registrado, está escrito. Então, é importante que a gente tenha zelo e cuidado com o texto escrito. As imagens, os sons, né, o audiovisual que a gente tem, é,
à medida que ele não é registrado, o texto não é escrito, é, eu não tenho uma garantia na transmissão daquela imagem, né? Se você não registra, se você não escreve, você não tem garantia na transmissão daquela mensagem que você pretendia. Um texto de Apocalipse, capítulo 10, verso 4, por exemplo, eu imagino que vocês conheçam, o texto fala que houve um trovão, né, no céu, e no Apocalipse 10, verso 4, diz que 7 trovões falaram, e aí João ia registrar, mas aí uma voz do céu disse, ó, guarda em segredo, isso aí não é para ser registrado. E o fato de não ser registrado, e essa era a vontade de Deus para aquela situação, isso nunca chegou ao nosso conhecimento. O que eu quero dizer com isso é que o texto que não é registrado, ele se perde, né? Ele vai sendo esquecido, ele vai sendo modificado, ele vai sendo ressignificado. Então, nós só temos a Bíblia hoje, a Bíblia que você tem, que eu tenho, nós só a temos porque esses textos foram escritos. Se fosse uma tradição oral passado pela igreja, isso já teria nós teríamos várias Bíblias, nós não teríamos uma Bíblia mais. Nós teríamos vários textos modificados, adaptados, contextualizados, e aí nós teríamos um grave problema. Não teríamos mais um código de fé e prática mais. Então, o texto de 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Observe que são escrituras, e o próprio nome está dizendo escrito. Escrituras é um texto que foi codificado, escrito mesmo. Então, a Bíblia, nós só podemos chamar ela de escrituras quando ela está escrita. Ou seja, o texto que nós temos no celular, nos tablets, nas diversas mídias, não é escritura, não é escritura sagrada, porque não é um texto que está escrito, é um texto virtual. Então, aí já se traz algumas implicações que a gente deve pensar sobre elas. Por isso que eu entendo que a gente não deve abrir mão do texto escrito, porque o texto escrito, ele precisa ser conhecido, precisa ser estudado pela igreja, porque senão a igreja se torna ignorante em relação à pessoa de Deus. Se eu ouço várias mídias, vídeo, uma imagem, o som ali, uma linguagem oral, e eu não tenho um texto escrito, eu posso, ao longo do tempo, perder esse conteúdo. Em Neemias capítulo 8, verso 8, eu imagino também que seja um texto conhecido de vocês, nós encontramos uma geração de judeus que não entendiam mais a questão. Deixa eu desligar o celular aqui, desculpe. Já não entendiam mais a questão do texto hebraico. Eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos lá, e quando eles retornaram, eles já não sabiam mais falar o hebraico. Só que o texto da Bíblia era em hebraico. E aí Neemias é que vai ter que explicar, ele vai juntar os levitas, os sacerdotes, para explicar, e a melhor tradução aqui não é nem explicar, é traduzir mesmo o texto para eles. Mas eles puderam traduzir por quê? Porque tinha um texto escrito. Imagine se esse texto tivesse ficado só na cabeça das pessoas. Durante 70 anos, esse texto haveria de ter se perdido. Mas como eles tinham o texto original em hebraico, eles puderam traduzir para o aramaico, que era a linguagem, que era a língua que o povo compreendia. Então, queridos e amados, assim, nós estamos diante de uma situação da maior gravidade, e a igreja precisa ter essas pessoas competentes, habilitadas para interpretar o texto bíblico escrito, professores, mestres, doutores, pessoas competentes no ambiente da igreja, para ensinar o povo o texto escrito, pegar a Bíblia como nós a temos e estudar. Esse é o nosso projeto, pegar o livro de Mateus e estudá-lo sistematicamente, objetivamente, cada capítulo, cada versículo, cada assunto tratado ali, cada narrativa. Nós precisamos disso. O texto escrito ele precisa de uma leitura criteriosa, respeitando inclusive os idiomatismos, tanto da língua mãe quanto da língua receptora, ou seja, a nossa língua. Né? É importante que textos que estão no grego, no Novo Testamento, e hebraico, no Velho Testamento, sejam corretamente interpretados. E para isso a gente precisa de um pouco de mais atenção com as traduções. Eu trouxe aqui para você um slide para mostrar para você como que essa questão das traduções precisam ser consideradas com bastante atenção.
um texto de Atos, capítulo 22, verso 16, que está aí também na tela para você. Eu queria ler para você na nova tradução na linguagem de hoje. Agora eu estou discutindo a questão da importância de conhecermos bem o texto escrito nas diversas traduções. O texto escrito nas diversas traduções. Na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução da Sociedade Bíblica, Atos 22, 16, está escrito assim, ó. E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Agora, olhe na tradução da Bíblia de Jerusalém, por exemplo. E agora, o que estás esperando? Recebe o batismo e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Na tradução da Bíblia Católica online, diz assim: E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. E na tradução da King James, está aqui em inglês, eu vou já ler o texto traduzido para você. Diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Na sua Bíblia, talvez seja revista atualizada, revista e corrigida, ela está escrita basicamente também como essa tradução da King James, que está escrito assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Por que eu trago essa questão? Quando você vê a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, que é uma tentativa de uma linguagem mais simples, mais informal, mais coloquial, mais acessível às pessoas, ela comete um erro grave quando ela faz essa tradução, não levando em conta o texto original. Porque o texto diz aqui, ó, e agora não espere mais, levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Ou seja, ela está dizendo, com essa tradução, que os pecados são perdoados mediante o batismo. E se você olhar o texto não está dizendo isso, né? O texto está dizendo, ora, por que você se demora? Levanta-te e batiza e lava os seus pecados, como? Invocando o nome do Senhor. Como é que é lavado os pecados? Invocando o nome do Senhor. Está na King James, está na Bíblia de Jerusalém, está na Bíblia Católica Online, todas estão dizendo que a condição para purificar dos pecados é invocando o nome de Jesus. Ou seja, se você faz uma tradução assim, parafraseada, sem levar em conta o texto, os tempos verbais do texto original, você pode provocar, pode causar uma heresia. Você pode dizer o que o texto não está dizendo. Então, eu queria que depois você tivesse assistindo esse vídeo, pause esse vídeo nessa tela, pegue a sua Bíblia, analise o texto escrito na sua tradução e veja assim o dano que essa tradução deste versículo. Eu não estou dizendo que todos os textos da nova tradução da linguagem de hoje são ruins, não. 99% são excelentes, mas essa tradução deste versículo, ela está equivocada, porque ela está dando a ideia de que é o batismo que purifica os pecados, quando o texto original, eu não trouxe o texto grego aqui, imagino que a maioria não tenha habilidade com isso, mas as melhores traduções, né, como a King James, como a Bíblia de Jerusalém, como a Revista Corrigida, Revista Atualizada, como a própria Bíblia Católica Online, ela está dizendo que a purificação dos pecados é através do nome de Jesus, invocando o nome do Senhor, tá certo? Então, com esse texto apenas, eu já justificaria um estudo que a gente está propondo, que é um estudo objetivo, sistemático, que a gente se debruça sobre o texto, sem pressa, para compreender o texto da Bíblia. E, então, eu digo isso também porque um texto, quando ele é mal traduzido, nesse caso aqui, quando ele é mal lido, porque também tem a questão do leitor, que às vezes lê o texto de qualquer maneira, né, apressado, etc. Ou quando ele é mal interpretado, nós podemos produzir um comportamento religioso na vida da igreja que é contrário exatamente à mensagem que Deus está propondo, né? Então, eu não tenho tempo aqui nesse vídeo para não se alongar, mas tem um texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 ou 3, por exemplo, que é uma interpretação equivocada dos hebreus sobre um texto de Deuteronômio 24, verso 16 e de Êxodo 25, né? Quando eles dizem, havia um provérbio em Israel que dizia assim, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. E Deus falou, olha, não fala isso não, isso está errado. O que o povo estava querendo dizer? Que o pai pecava e que a consequência vinha era para o filho. E era pensando, era uma interpretação do texto de Êxodo 25, que eles faziam, mas uma interpretação equivocada. O texto de Êxodo 20, verso 5, já que eu entrei no assunto, me dá aí mais um minuto, diz assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Estou falando das imagens.
Porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer, e está num contexto tribal, patriarcal, em que havia um chefe de família, o pai, o filho, o neto e o bisneto, normalmente três, quatro gerações viviam no mesmo lar. O texto está dizendo assim que o fato de termos o bisavô desobediente, ali está o avô, ali está o filho, ali está o neto, toda aquela família vai ser prejudicada pelo pecado daquela pessoa. Se eu sou o pai e tomo decisões erradas, meus filhos vão sofrer as consequências disso, eles moram no mesmo espaço. Então, só que a geração de Ezequiel, eles ampliaram essa interpretação, fazendo de conta que fosse uma interpretação em que o pecado fosse hereditário, as consequências. Ou seja, o bisavô pecou, depois o avô, depois o pai e depois o filho. Mas não é isso que o texto está propondo naquele contexto. O texto está dizendo que quando há pecado numa comunidade, numa casa, numa família, todos serão afetados. Mas não é uma maldição que se transmite automaticamente. E aí o próprio texto de Deuteronômio 24, verso 16, já tinha corrigido isso, já tinha falado, mas talvez eles não atentaram para isso. O texto de Deuteronômio, que é posterior ao texto de Êxodo, já dizia assim, ó, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, aí em Ezequiel 18, vai fazer essa correção dessa interpretação equivocada de um texto do Velho Testamento, que era o texto de Êxodo 20, verso 5. Então, o que eu quero dizer também com isso é que a igreja precisa fazer essa leitura crítica da sua teologia, da sua prática eclesial, do seu dia a dia da igreja, da forma como as pessoas estão vivendo a sua fé. E para isso é estudando a Bíblia, né? E Ezequiel, então, diz, olha, o Senhor diz, olha, não diga esse provérbio, mas não. Verso 4 diz, eis que todas as almas são minhas, a alma do pai, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade é pessoal, tá certo? Então, essas retomadas do texto bíblico, oferecendo uma interpretação madura, uma interpretação abrangente, uma interpretação que considere todo o texto das Escrituras, essa é uma questão primordial para a igreja e nós estamos propondo isso, né, a vocês, tá certo? Então, é nesse sentido todo que nós estamos fazendo essa afirmação, que não devemos abrir mão do texto bíblico, que precisamos estudá-lo. Não adianta você ficar vendo todos os vídeos, todas as mensagens, todos os pregadores da internet, se você não conhece o texto escrito. Porque pode aparecer um texto lá na internet, no vídeo, no áudio, mas você nunca viu o texto escrito. Você não conhece ele na Bíblia. Se for um texto que tiver modificado lá, se tiver adulterado aquele texto, você vai deixar passar aquilo. Então, é preciso ter o texto escrito e documentado. As conclusões breves aqui, só para terminar o nosso vídeo, eu gostaria de dizer que o texto bíblico ele precisa ser preservado. Todo crente precisa ter e usar a Bíblia impressa. Recomendação à minha igreja, eu acho que todo crente deveria fazer isso. Leve a sua Bíblia impressa, escrita para a igreja. Não somente no celular, pode levar no celular também, mas leve o texto escrito. O desconhecimento desse texto escrito é que abre as portas para as modificações dos textos bíblicos. Quando você não conhece o texto bíblico e alguém coloca lá alguma coisa, ou você próprio pode, inclusive, mudar, né, por não conhecer o texto verdadeiro. Então, quando a igreja cristã não tem o cuidado de ensinar aos seus membros, as pessoas que frequentam a sua igreja, quando essa igreja não tem esse cuidado de ensinar as escrituras sagradas, ela vai ser devorada pela cultura do sistema mundo. Coloquei o nome aqui, antropofagia cultural, é um termo que remonta à Semana de Arte Moderna, se não me falha a memória, é Oswald de Andrade ou Mário de Andrade, seu irmão, que usa esse termo, antropofagia cultural, que era a ideia de que você pode devorar uma cultura. Você absorve e faz dela, você introduz ela, você traz ela para sua vida, você devora e você ressignifica aquela cultura. Tá certo? E é esse o perigo que nós corremos. O mundo, a cultura do mundo pode devorar a nossa cultura bíblica e ressignificar, e secularizar, e mundanizar essa cultura religiosa. Então a gente tem que ter o cuidado para não sermos devorados pela cultura do mundo, mas termos uma atitude ética, ponderada, zelosa e cuidadosa com o texto das Escrituras. Tá certo?
breves conclusões para a gente entender a gravidade do processo. As referências bíblicas estão aqui, eu estou passando elas devagarzinho, porque na hora que você estiver passando o vídeo, você pode pausar e ver as escrituras, ler com calma os textos, leia os textos, não fique só com minha fala, tá? Esses são todos os textos que eu citei aqui, né, para você, falei para você. Aqui também, e deixa eu voltar aqui no texto de Ezequiel para dar tempo também você pausar, Ezequiel, Deuteronômio e Êxodo. E eu fiz aqui um adendo, um anexo, explicando o que que é a estética da recepção. Falei lá no início que aquela ideia da interpretação ser baseada no leitor, tá? Inclusive, referenciei os dois comentários para que você tenha capacidade, se tem interesse no assunto, de aprofundar, pode fazer isso. Não é o mais importante aqui do que eu estou falando, é uma questão transversal, mas se você tem interesse, e as referências extra-bíblicas aqui também, que foram colocadas aqui nesse vídeo, está à sua disposição, tá? E por fim, o convite reforçado para o dia 3 de junho, às 19h30, né, para você estar conosco, na Igreja Batista Nova Vida, tá? O endereço está aí, né, José Brandão Filho, 280. O curso nosso ele vai proporcionar o acesso a um livro-texto, caderno de exercícios, biblioteca física, onde há Bíblias em português, Bíblia em inglês, Bíblias nas línguas originais, grego e hebraico, diversas concordâncias, vários comentários bíblicos, manuais de teologia. Então, é um material bem encorpado. Você está convidado a fazer parte disso, tá bom? Basta que você deixe o seu comentário no vídeo ou então entre em contato com qualquer membro da nossa igreja, está aqui o endereço, e você poderá participar e será muito bem recebido, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de divulgação, a nossa conversa. Espero que tenha sido importante para você e queremos convidar você para fazer parte de tudo isso, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.